Pessoal, quando nós nos percebemos abraço com uma insistência de impaciência e com os seus correlatos que tenta nos absorver, seremos chamados a uma cautela, consoante vai ser dito em Paciência, no capítulo 4, em Paciência, em que Emmanuel vai dizer sobre a possibilidade que eu trago de facilitar aquilo que irei viver ou de poder tornar isso mais complexo. Até porque nós estamos num regime de mil nadas que acabam por nos ferir devido às repetições e se considerarmos que toda vez que eu perco a paciência, na verdade eu estou precipitando e ao mesmo tempo eu estou criando um obstáculo, um óbice de que não seria preciso aquilo, nem necessário, mas que acabo trazendo aquilo para mim. Inclusive, gente, porque enquanto nós romagearmos por aqui, nós enfrentaremos, mesmo se conseguirmos nos manter mansuetos, uma dificuldade após a outra. A questão é a forma como eu lido com isso e, em sendo assim, eu posso, com a minha atitude diante do que me alcança, tornar aquilo ainda mais problemático ou simplificar. Ontem nós houvéramos vindo da Noite de Luz e uma reunião ali na Casa do Caminho que acontece, que é no sábado à noite, e quando nós voltávamos, uma mãe com um adolescente filho dela, que tem aí um gosto pela parte mecânica de carro, e houvera pedido para vir conosco no carro e ela pegaria ele quando chegássemos aqui. E inclusive uma outra pessoa que é uma moça que volta conosco, a mãe desse adolescente deixou ela lá na casa dela, porque a gente costumava ir até lá, e ele veio conosco e aqui passou um tempo, ela veio de carro e o pegou. E esse rapaz, inclusive, ele tem aí uma cota dentro de um espectro autista, mas que mostra um espírito ali que tem muita habilidade para a parte de carro, porque o autista, ele inclui um espectro variado, em que uma das facetas chamada de autismo tem a ver com um espírito que é muito inteligente, que pode ter abusado ou usado essa inteligência para prejudicar outros no pregresso e que vem
com alguma distorção aí do seu autocomando, mas que tem uma capacidade diferenciada de focar em algo que gosta. Então, ele costuma ter uma disciplina acima da média e fazer além do que a maioria faria naquela área que ele gosta. E no caso desse adolescente, tem a ver com automóvel, que inclusive é uma área que ele está se especializando para atuar. E quando ele tinha descido ali, eu tinha ido fazer a colocação ali do carro na vaga da garagem, do prédio, e o lado da porta direita acaba pegando num raspão ali na colunar, que separa uma garagem da outra. E aí ele ficou bastante apreensivo, mas logo deu para arrumar e não teve maior complicação. Até porque o carro ele já está com alguns amassos nas duas portas e a tinta já está saindo. Mesmo assim, a gente deixa assim mesmo, porque o importante é o carro estar andando, em condição de um funcionamento seguro. A parte estética é o que menos importa. Mas esse adolescente, ele expressou ali a sua preocupação e no momento que isso acontece, inclusive havia comentado com ele a questão de quando vai estacionar e o cuidado que tem que ter para ter a distância correta do meio-fio. E por isso que vira e mexe eu encosto ali a roda no meio-fio, que acaba ficando com um demão de cal e que tem que ter cuidado. Ele estava explicando porque essa roda ela pode acabar inchando, inviabilizando ela, porque é algo que vira e mexe eu me pego em meio a isso, encostando o pneu no meio-fio para fazer o estacionamento na distância correta. E em meio a isso, ali naquele momento que acontece essa intermitência, ele ficou tenso. E mesmo sendo uma área ali que ele tem facilidade, que ele tem domínio em relação a isso, ele precisou aí ter um esforço para ficar no seu equilíbrio diante daquilo. E é uma situação que traz para nós como que a questão da ansiedade, a precipitação e a impaciência, elas realmente fazem parte de situações que nós vivemos com muita frequência e que, inclusive, quando a gente traz aquela orientação que Joana nos dá de discernir quando eu posso, mas não devo ter uma determinada atitude, quando eu devo, mas não posso, e no caso de poder e dever, descobrir a melhor forma de fazer aquilo. Porque se eu posso fazer uma coisa, mas não devo, isso significa que o dever moral, que tem aí a sua comando na consciência, me mostra que aquilo não deve ser feito. Então, é tranquilo, porque eu simplesmente me abstenho, recuo, não tenho aquela ação, consoante essa obrigação do meu consciencial de cumprir o meu dever no meu melhor possível. E que é aí o trabalho moral. Mas se eu sou alertada que eu posso, no caso, devo, antes seria o posso, mas não devo. Agora é o devo, mas não posso.
E, em sendo assim, nessa segunda condição de dever, mas não poder, já vai trazer alguma deficiência que eu trago. Porque o dever seria recomendado me encontrar em condições de poder fazer, para que o dever não fique sem ser feito. Por isso que, se nós considerarmos a questão dessa máxima que diz de uma obrigação espiritual e que me intui que eu deva fazer tal coisa, se eu tiver no meu esforço máximo de autoburilamento, é mais provável que esse dever encontre o poder, ter condições de realizar aquilo. Mas poderá acontecer de eu dever fazer tal coisa e momentaneamente não posso aguardar o momento certo de realizar, quando então poderei. E quando o dever se encontra com o poder, que é aí a sinalização de ir fazer, preciso descobrir a melhor forma de agir. E todos nós trazemos escândalos de outras existências, precipitações, adoecimentos psíquicos. E quando em muitas ocasiões devíamos fazer uma coisa, mas não podíamos e fazíamos mesmo assim, naturalmente que não dava certo. Ou quando podíamos fazer uma coisa, mas não devíamos, mas nos agíamos precipitadamente e fazíamos mesmo assim, com as consequências danosas disso. E quando, em muitas ocasiões, nós, mesmo podendo e devendo, não discerníamos a melhor forma de fazer. Por isso que Jesus ele traz para nós acerca do compromisso que implica a conduta diante de uma responsabilidade em que eu estou acompanhando os escaninhos daquilo para me dobrar o tanto quanto for necessário, e caso venha alguma coisa escorregar, eu possa acudir aquilo a tempo, sem que aquilo me exaura, porque é uma predisposição que a gente se dobra a diversas complicações que possam acontecer, mas sem cairmos nas armadilhas. Esse se dobrar a diversa situação que possa acontecer é uma vigilância que acompanha aquilo para consertar no mesmo momento que algo presente problema e poder fazer a continuidade da melhor maneira possível do que estava em curso. Por isso que em Lucas 17, Jesus ele vai dizer, a partir do versículo 1, que não tem como não vir escândalo, porque realmente nós ainda estamos numa faixa em que o tumulto, a própria precipitação, as nossas ignorâncias, nos levam realmente a estarmos a braços com escândalos que, na pauta do despertamento moral de cada qual, a gente vai minorando e evitando isso. E, inclusive, aqui, gente, entra a urgência de nos instruirmos, porque o pão material ele é o mais fácil,
Mas o mais necessitado é o pão da instrução. Porque quando é distribuído uma instrução para alguém, ela tem todo um ferramental para prevenir da queda e para fazer em si mesma as reformas que ela precisa. Com isso, ela sai da mendicância moral e, consequentemente, da mendicância física, porque o espírito que sai do vitimismo, da mendicância moral, ele toma a rédea da própria vida. Então, ele consegue regimentar a si mesmo para um trabalho do ganha-pão, para uma disciplina, para um curso que ele precisa fazer, para aquela área. Em sendo assim, quando a gente dá o pão da instrução, é o de mais poderoso realmente podemos oferecer em termos desse pão aí, para saciar a fome do conhecimento e no sentido de nos auxiliar a tomarmos caminhos acertados. E a importância disso se mostra primacialmente quando alguém que não estava na doutrina espírita, e às vezes, depois que entra em contato com a doutrina espírita, percebe que muitas coisas que tinha vivido antes, se tivesse o conhecimento que tinha hoje, teria feito diferente. Mostra a importância do conhecimento nobre. Não é o conhecimento pelo conhecimento, que não valeria nada, mas é o conhecimento nobre, é a instrução, que ajuda o indivíduo à lapidação moral, a tomar o controle da própria vida e sobre si mesmo. E por isso tem a orientação de Kardec para os espíritas, primeiro nos amarmos, segundo nos instruirmos, mostrando aí que instruir é um ato de caridade, porque amar é, sobretudo, serviço ao próximo, conforme Emmanuel paragrafara. Por isso que, quando a gente fala em questão de escândalo, nós estamos falando ainda do mar das ignorâncias, e, em sendo assim, Jesus, por saber tão bem o quanto ainda nós desconhecemos, somos ignorantes das verdades espirituais, e por isso, inclusive, sob a sua égide, tem sido distribuído para nós tanta instrução, tanta orientação, para que caminhemos melhor, mas ele vai dizer que ai daquele de onde vem esse escândalo. Então, se por um lado não tem como o escândalo não acontecer, ai daquele que seja instrumento dele. Porque, conforme vai ser dito aqui no versículo subsequente, seria mais vantajoso colocar uma pedra de moinho ao redor do seu pescoço e ele ser atirado ao mar, do que fazer escandalização de um só dos pequenos. E aqui, gente, tem a ver também com a questão da imagem que eu deixo naquilo que realizo. Porque quando a gente está num dado trabalho, em que a gente procura fazer o bem com ele, alguma impressão nós vamos deixar naquilo, a gente queira ou não. Até porque no labor em que existe uma interação, é arremessado de nós na direção do nosso entorno o que somos realmente. Não é possível colocar uma máscara e obnubilar isso. Agora, mesmo que nós pudéssemos enganar o nosso entorno, a gente não engana a nossa consciência. Mas vai ficar um resquício aí daquilo que sou, naquilo que realizo. E essa impressão, ela precisa ser positiva. Caso contrário, eu vou deixar um resquício
desagradável, prejudicial por onde passo, e isso vai acabar prejudicando a fé de alguém. Normalmente, quando a gente está levando a bandeira do espiritismo, ou mesmo de qualquer outra religião ou escola filosófica que você participe, em que aquele labor que você realiza é em nome daquela escola, daquela religião. Se você deixa uma imagem, uma impressão negativa, vai impactar e prejudicar aquela religião que você está. E por isso que Jesus ele vai nos alertar essa questão da cautela, inclusive para que nós nos orientemos uns aos outros, que tem a ver com essa instrução, e do perdão que precisará permear as nossas interações. Porque mesmo que uma pessoa te ame, em algum momento ela vai te machucar. Por isso que nas interações que nós realizamos, o perdão precisa ser uma disposição de cada momento. E da mesma forma que a repetição do mil nada vai me encontrar e eu preciso suplantar isso com uma paciência e uma mansuetude heróica, ativa, essa resistência ativa, quanto mais eu elevo meu padrão vibracional, menos esses mil nadas me alcançam. Então, assim, da mesma forma que os mil nadas, eles vão acabando por nos exaurir, nós precisamos contrapor a isso o perdão 70 vezes 7. A nós, aos outros, que é essa resposta mansueta que repete quantas vezes for necessário o mesmo padrão mental porque é elevado e necessário. É a paciência de repetir elevando. Como uma moça que ela houvera tido um acidente gravoso em que ela ficou paraplégica. E já tinha ficado um tempo no hospital, estava em casa, ela mora sozinha, mas mesmo ali na cadeira de roda, ela consegue ali arrumar a sua casa, ter o seu trabalho, preparar a sua alimentação, ela tem uma relativa independência, mesmo ali naquela cadeira de roda. E ela contava que cada um que não a conhecia e que a via naquela cadeira de roda, era comum perguntar para ela o que tinha acontecido. E ela, pacientemente, feliz, até repetia a questão do acidente que ela houvera passado, o tempo que ela tinha ficado no hospital, as consequências que teve para o organismo dela. Em sendo assim, ela se dizia privilegiada por poder auxiliar os outros a exercitar o amor, porque acaba que por onde ela passava, alguém queria ajudar ela a atravessar uma rua, alguém acabava dando algum amparo para ela terminar de entrar no ônibus, acabava dando um facilitamento para ela adentrar uma portinhola. E mostra essa caridade que repete quantas vezes for necessário, mas porque não se impacienta, nem se encoleriza e nem se trai com qualquer irritação ao fazer aquilo, mas se mantém
nessa mansuetude, esse indivíduo ele consegue repetir elevando. Por isso que quando Jesus traz para nós a questão das repetições, como no perdão, é porque ele sabe que aquele que se imbui da verdadeira caridade, ele vai repetir quantas vezes for necessário, elevando. Porque eu posso até estar repetindo aquele perdão, mas toda vez que eu volto naquele perdão, eu melhoro aquilo, enquanto que ofereço. Por isso que a impaciência é tão prejudicial, porque ela acaba que nos impede de fazer essas manobras. E quando, por outro lado, a gente consegue manter essa paciência, isso vai desarticular o mecanismo maligno e vai aprimorar a vida, aprimorar a nossa intuição, aprimorar a nossa inspiração, porque a gente consegue a tranquilidade moral para talhar isso em nós, para fermentar isso em nós. Conforme Jesus, num outro recorte, inclusive, vai dizer para nós nos guardarmos do fermento dos fariseus, inclusive quando ele houvera dito isso, ali os discípulos acharam que tinha a ver com os poucos pães que eles tinham trago. E acabou que essa confusão que foi feita, consoante em Mateus 16, 5 a 12, onde Jesus estava aí com seus discípulos e eles iam passar para o outro lado ali do mar. E quando chegaram na outra margem, tinham esquecido de levar esses pães. Jesus então vai alertar para o cuidado de nos precatarmos do fermento dos saduceus e dos fariseus. E eles achavam, é porque nós não trouxemos os pães que ficou do outro lado do mar. E Jesus, como perscrutava o pensamento, a vibração de cada qual, vai dizer para eles, homens de fé pouca, por que vocês cogitam não ter trago os pães que vocês acabaram deixando do outro lado da margem? Vocês não se lembram e não compreendem quantos cestos vocês haviam levado? E Jesus então explica que eles não compreendiam que não é do pão que estava no cesto que ele estava explicando. E então eles puderam compreender que eles precisavam se preservar, não de um fermento que a gente coloca ali no pão para crescer e pôr para assar, mas da doutrina dos saduceus e dos fariseus. Em sendo assim, quando a gente está nessa mansuetude interna, a gente consegue fazer as fermentações nobres em detrimento dos fermentos do mundo que são lançados sobre nós. Por isso que, seja em que circunstância for, nós, se aborrecermos, por exemplo, numa enfermidade orgânica, seja de alguém querido ou em nós mesmos, isso só agravaria o quadro em que nós estamos e aumentaria os tropeços, as dificuldades em que nos situamos.
Se a gente considerar, por exemplo, a questão de procurar um trabalho, se um indivíduo ele se mantém nessa faixa impacientosa, ele se torna um indesejável candidato ao olho daquele que o houvera prometido um concurso, um auxílio. Como ontem, uma moça, ela tem alguns filhos pequenos e há pouco tempo ela tinha perdido uma criança de 7 meses, o Antônio, que estava aí com esse período de gestação e essa criança então foi retirada e ela estava morta por algumas complicações que houvera tido na gravidez. E ela, inclusive, houvera conseguido uma casa para morar sem precisar pagar aluguel. Então, ela acabou indo com os filhos dela para lá, mas vive uma dificuldade importante financeira e está com algumas experiências de dor fortes na região ali do abdômen, que ainda não sabe o que é. Então, vira e mexe, ela está na UPA, como ontem que ela havia nos chamado que ela estava quase meia-noite na UPA, ia precisar passar a noite lá, porque ela estava sentindo dores fortes, desde que ela havia perdido o bebê e que não se sabia ainda precisamente o que estava acontecendo, que ela ia ficar ali até para fazer alguns exames, mas ela tinha arrumado um trabalho, inclusive ela está aí indo nesse trabalho, que é durante a semana, ou seja, nessa situação de sozinha ali criando seus filhos e já tendo perdido o bebê e ao mesmo tempo ela sentindo tantas dores, se ela junto com isso se encoleriza, se revolta contra a situação, aí piora de vez o quadro. Se por outro lado ela se mantém conforme ela tem feito, em prece, não desistir, ela, mesmo naquela conjuntura de dor, de precisar trabalhar no dia seguinte, mesmo doente fisicamente, com os filhos ali dependendo dela, e com as dificuldades que ela está enfrentando, de todo tipo, isso vai permitindo que Jesus se conecte com ela e vá transferindo força, como numa transfusão mesmo, que é uma injeção de energias que ela vai recebendo, normalmente durante o sono, que há desdobramento, o espírito é levado para uma região de tratamento, por isso a importância de rezarmos antes de dormir, também ao acordar, pedindo para os benfeitores nos conduzirem para regiões de tratamento, onde então o espírito dela vai podendo ser fortalecido, porque se ela revolta, ela não só perde a conexão com os benfeitores, porque as nuvens da rebelião, da desesperação tomam conta, e aí ela perde lucidez e acaba complicando ainda mais o que ela está fazendo, ao invés de achar soluções. E com isso ela perde o aprendizado que poderia ter naquela situação que está vivendo. Agora, se a gente considerar, por exemplo, na intimidade familiar desacertos, na impaciência, a única coisa que vai ser possível conseguir é dificuldade de inquietude em derredor de nós. Agora, se, por exemplo, a gente tem um almejo, seja promoção, uma melhoria, no sentido de
algo que vai ser agregador para o coletivo, ali onde estivermos. Na irritação, a gente se ergue próprio, empecilho, a concretização e realização dos mais justos e mais razoáveis desejos. Porque aí a precipitação ela acaba acontecendo e a confusão mental. Porque eu só consigo lucidez se eu for paciente. E a questão da lucidez, ela caminha junto com intuição, inspiração. Em sendo assim, para que seja possível ter uma fermentação inspirativa, intuitiva, lúcida, precisa ser na ambientação mansueta, paciente. Então, a partir do momento que eu revolto, me irrito, encolerizo, eu já não tenho lucidez. Vira uma confusão no meu campo mental e por isso que as coisas pioram. Porque a lucidez, ela é a pedra angular da vigilância. Nós só conseguimos vigiar, como Jesus nos pede, nos alerta que precisamos fazer, se a gente tiver lucidez. E por isso que estar num corpo de carne lúcido é uma oportunidade preciosa, que precisamos multiplicar no bem que distribuamos. Porque quando a gente considera o trabalho que foi para a gente vir para cá, quantos espíritos benfeitores estiveram envolvidos para elaborar um corpo orgânico para nós, e para que pudéssemos ter essa ensanche aqui, porque são milhares e milhares, milhões de espíritos querendo uma vaga aqui e que ainda não puderam encarnar aqui. Mas, se considerarmos que foi dado esse empréstimo a nós de estar num corpo orgânico e que nesse momento nós estamos numa condição que almejamos tanto de lucidez, nós precisamos valorizar isso e multiplicar isso, porque senão eu posso passar até anos aqui lúcida e não ter feito o bem que podia, e aí eu vou lamentar. Mas, considerando que para que possa ter a vigilância e a oração e fazer o avanço nesse sentido, precisa da lucidez. E exatamente pela dificuldade que é sermos pacientes, é que é tão precioso conseguir nos mantermos lúcidos. E vai dizer de um serviço, um labor, que abraçando aquilo a gente vai fazendo a multiplicação desse estágio em que chegamos, onde nos mantemos no controle de nós mesmos e das nossas emoções. E sem contar os desatrelos orgânicos que advêm da cólera, da raiva, que disrupta a circuitaria neuronal, a endócrina, cardíaca, para citar alguns, devido aos desatrelos que causa pela descarga de substâncias maléficas e que comprometem a nossa saúde. Em sendo assim, se nos percebermos nessa mental intemperança e estivermos naquela ou nessa fila de quem aspira, deseja adquirir um recurso qualquer do mais
simpleso. Poderemos então nos transformar em motivação, estímulo para a delinquência. E aí a disruptura da circuitaria acontece. Por isso que, seja a agitação exterior que aconteça fora de nós, sob que circunstância for, mantenhamos e preservemos a necessária serenidade para que não destruamos a elaboração e a formação do auxílio, que já está a caminho na direção do nosso endereço próprio. Inclusive porque nós estamos em um regime de interconexão recíproca, onde o benfeitor, ele nos acompanha. Acontecerá de nos deixar entregues as experiências que precisamos para produzir força, musculatura moral, mas em meio a esses desenvolvimentos que precisamos fazer, da resiliência, dessa força e da serenidade, mas ao mesmo tempo das repetições de renúncia que a gente vai sublimando e que se transforma em alimento para a nossa alma, isso vai dizer, ao mesmo tempo, que o benfeitor, ele, mesmo se afastando, para que nós vivamos o que precisamos e desenvolvamos os recursos morais que tanto necessitamos, ele está atento a nós. Então, às vezes, quando uma pessoa está numa dificuldade importante, o auxílio ele está sendo elaborado para ser levado. Por isso que, quando a gente se mantém nessa tranquilidade, nessa serenidade, a gente não só dificulta o auxílio que está sendo elaborado para nós, quanto a gente, quando aquele auxílio chega, pode aproveitar e acolher. E aqui, gente, tem uma questão que é auxiliar sem temer o sofrimento do outro, que tem a ver também com não temer o nosso próprio sofrimento e não temer o sofrimento de outrem. Judas, depois que ele houvera traído Jesus e cometeu o ato de autoextermínio, onde ele se enforcou na figueira, um galho que ele encontrou ali, ele foi precipitado ali para o Vale dos Suicidas, que Maria, mãe de Jesus, é quem cuida dessa área ali, dentre várias instituições no astral sobre e que está sob o comando de Maria, enquanto aí que levam auxílio, consolo, existe o trabalho com os suicidas. Então, existem muitos obreiros do bem que servem ali a Maria e, sob a sua autoridade, o seu comando, atendem esses espíritos que saíram pela porta do autoextermínio. E aconteceu que, depois que houve a crucificação, Jesus ressuscitou, Maria ainda ficou uns 13 anos ali, morando em Éfeso, junto com João Evangelista, e João Evangelista ele era muito ocupado com os trabalhos ali da igreja de Éfeso. Então, Maria ficava, bem dizer, sozinha na casinhola ali, num monte de frente para o mar, e recebia muitos peregrinos que iam pedir ajuda para ela, porque acabava que aqueles que iam procurar ela para serem
ajudados eram curados e tinham sua vida renovada, tinham orientações importantes que ela dava. Então, ela acabou mesmo ali como um esteio naquele primeiro pentelésimo cristão, mormente porque a partir dela que iniciara aí o prélio da vinda do Cristo, e quando ela fica aí esses 13 anos fazendo atendimento, no momento em que os cristãos estavam sendo presos, jogados às feras, torturados, que aconteceria essa tortura enquanto tipo de tortura que faziam até 300 depois de Cristo, quando o cristianismo passou a se tornar religião oficial em Roma. Mas mesmo depois disso, as torturas mudaram de aspectos, mas continuaram, porque aquele que realmente segue Jesus, ele é perseguido. E naquele primeiro momento ali, em que estavam havendo aí essas perseguições atrozes dos primeiros cristãos, ao mesmo tempo Maria ali, ela atendia diuturnamente quem a procurasse ali, pedindo auxílio. E em sendo assim, ela ficou aí esses anos, quando num dado momento um andarilho diferente se aproxima dela. E ela achou estranho, porque geralmente quem vinha procurá-la era para pedir ajuda. E aquele andarilho não pedia para ela, mas estava dando para ela consolo e amparo, em excelsos sacrossantos. Então ela, num dado momento, vê a marca dos pregos, as chagas nas mãos, nos pés, e reconhece Jesus. E aí, nesse momento, ela faz o movimento para agachar, ele segura ela e ele se agacha diante dela, beija suas mãos e diz que tinha vindo buscá-la, porque o pai queria que ela fosse a rainha dos seus anjos no seu reino. Mas Maria, ela ia desencarnar mesmo no dia seguinte, após esse encontro com Jesus, porque quando aconteceu dela desencarnar mesmo, os anjos vieram buscá-la. Jesus não estava no meio deles, a esperava lá no reino, né, deles. E em sendo assim, dois ali que militavam com eles ali na igreja inicial foi chamar João, que estava em Éfeso. No dia seguinte, João vem para o momento do desencarne de Maria. E ela, então, inclusive antes de ser levada aos céus, ela pede para ir em algumas prisões ali onde os cristãos estavam sendo barbaramente supliciados, e intui uma moça que estava ali dentro a cantar, e a partir daí iniciaram-se os cantos de gratidão, que pipocaram Eva fora até hoje. Mesmo em meio ali aos tormentos derradeiros, o agradecer, o hino, a melodia, a música de gratidão. E depois que aconteceu a desencarnação de Nossa Senhora, há um relato de Humberto de Campos no livro Boa Nova, em que Maria foi buscar Judas. Jesus, inclusive, houvera descido ali no momento após a sua crucificação para visitar Judas e naturalmente outros que estavam ali, uma situação correlata, porque Jesus ele desce para levar ali consolo para quantos estivessem ali e para levar a esperança de que tinha saída. Mas vai ser com Maria, depois que ela desencarna, que Judas vai ser resgatado.
E aí ela, quando vai ter com ele lá no Vale dos Suicidas, ele conta que depois que ele tinha cometido o autoextermínio, nos tormentos que ele estava, porque ele viu que a vida não tinha apagado e ele continuava em tormentos piores do que o que ele estava antes de suicidar. E ali, ele, naquela situação de sombra tormentosa, ele então procura a mãe dele, biológica, que estava encarnada ainda. E ao ir até ela, pedindo socorro para ela, ele conta que ela teve medo do sofrimento dele. E ela vaticinou uma regressão terrível para ele ao falar que ele era o diabo e que era para ele voltar das furnas trevosas de onde ele tinha vindo. E mostra que quando alguém está numa situação muito difícil, e se o outro tem medo do sofrimento que esse alguém traz, isso corta a minha possibilidade de ajudar. Não importa a situação de dificuldade que alguém esteja vivendo, de sofrimento, de expiação, só de eu estar ali, com a minha mão estendida, em prece, uma vibração elevada, eu já ajudo o outro a enfrentar isso melhor. Já vai ser um refrigério, um lenitivo. Mesmo porque no óbolo que a gente oferece para auxiliar, Jesus vai e multiplica. Porque é dele que promana o consolo. Daí, Judas ali, quando ele foi ter com a mãe biológica dele, se ela não tivesse temido o sofrimento de Judas, só dela estar ali com ele, ela poderia então ter interagido com ele, ouvido ele, e às vezes só dele desabafar, ele já ia ser ajudado. Então ali é quando, ao contar isso para Maria, Maria fala para ele que ia reconduzi-lo a um corpo orgânico, ia dar para ele um outro tamanho, que ele ia poder ter a bênção do esquecimento, iria poder ter uma plantação de um destino menos sofrido, a partir de uma nova experiência encarnado que ela prepararia para ele, divisando aí uma destinação melhor. E ele então questiona ela quem que era esse anjo que estava diante dele, que ele ainda não tinha identificado que era Maria. E mesmo aí tendo conhecido ela, porque o período que ele conviveu com Jesus, Maria era alguém que estava ali, vez ou outra, em contato com eles, considerando aí os seus discípulos. Então ele já devia ter visto Maria alguma vez, mas ali os algores resplandecentes, refulgentes que brotavam de Nossa Senhora a tornava irreconhecível para ele. Até porque quem está embaixo não vê quem está em cima, o de cima vê quem está embaixo, moralmente falando, mas o de baixo não vê quem está em cima, a não ser que quem está em cima queira se mostrar. Então Maria ali mesmo se mostrando para ele, conversando com ele, ele não identificou nela a mãe de Jesus, não sabia que era ela. Então ele vai questionar quem que estava ali com ele e que era para ela deixar ele, que ele não queria ir com ela, porque não tinha solução para a situação dele. E é quando ela vai dizer que o amava, que por mais que ele a renegasse, ela o queria muito e queria levá-lo para ajudá-lo. Ou seja, ela insistiu nessa repetição para poder dar a ele o socorro que ele tanto precisava. E foi então que ele, fazendo novamente o questionamento de quem era ela disse: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E então Judas ele foi levado por Maria, ele teve uma nova encarnação na Terra, ele pôde viver suas expiações que vão culminar com a sua encarnação como Joana d'Arc,
onde ali quando ela estava indo para a fogueira, inclusive já era um espírito redimido. Hoje a gente sabe que Judas é um espírito puro, elevado, mas ele fez o caminho das reencarnações dolorosas, expiatórias. E ali em Joana d'Arc ele já tinha vivido a redenção. Ele já não precisaria expiar aquela ida para a fogueira. Mas mesmo assim ele quis sorver até a última gota aquela experiência dolorosa. Então os benfeitores retiraram o espírito dele do corpo e ele não participou do corpo dele sendo queimado. No caso ali, ela, Joana d'Arc, porque ele estava encarnado como Joana d'Arc. Então, assim, a gente fala hoje a questão de Judas porque é um espírito redimido, que está muito acima de nós, até pelo caminho que ele fez, que começou aí com esse prélio de Maria com ele, de ter ido buscar ele no Vale dos Suicidas e colocar ele de novo na esteira das reencarnações, onde ele valorosamente soube aproveitar e elevar. Por isso que, às vezes, numa situação que alguém esteja vivendo uma determinada dor, se a gente tiver coragem para lidar com a dor do outro, a gente não vai temer essa dor. Por isso que a gente tem que ter coragem, conforme vai ser dito na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Para auxiliar quem sofre, a gente precisa ter coragem e compaixão. Porque se eu me enfraqueço diante da dor do outro, ou mesmo da minha, se eu me acovardo diante disso e desmonto, vai precisar vir alguém para me ajudar. Eu não vou mais ter condição de oferecer qualquer ajuda. Mas se diante do sofrimento de alguém eu tenho intrepidez, eu tenho arroxo moral, coragem e compaixão, eu posso então me manter ali com as arregimentações de força moral para auxiliar. E por isso que, nesse sentido, vai sendo possível esse trabalho fiel e constante que vai nos prevenindo da inconstância, da incoerência. E a gente vai ter força, então, para escalar dignamente a onda do mar quando ela vier. A prece vai acender no espaço, a lágrima vai orvalhar a bênção, manto resplandecente sobre a corola imensa da dor, e pela bênção do fogo argilaremos o vaso. Conseguindo então transubstanciar a chaga da dor em labor, prece, esperança e conformação. E por isso do nosso olhar cascatioso golfará fulgentes clarões de alegria, essa compassividade pulverizará pelo nosso olhar as rochas malignas e vai também ser essa paz e pacificar, porque no tormento que for, conseguiremos agir com tolerância e paciência. Chegado nesse ponto, a paz dentro de nós será a paz no nosso entorno, porque no além ou aqui nós precisamos da paz para, no nosso vivendo, fazermos o nosso melhor, que é a lucidez. E é em meio a isso que a gente consegue vigiar, orar.
Em sendo assim, a proposta ela vai trazer essa postura, consoante Jesus vai dizer em Lucas 17, a partir do versículo 7, qual dentre nós que estejamos apacentando ou arando, a gente entra em casa, estávamos no campo, voltáramos, e nessa conjuntura, enquanto servos de outrem, o Senhor vai nos dizer: depressa, vem, reclina-te à mesa. Não. Na verdade, o Senhor vai dizer: prepara algo para que eu possa me alimentar, cear. Cinge-te a você para me servir até que eu beba, coma, depois você vai beber e comer. Então, um servo estava aí nesse apacento arado, e quando ele volta, o Senhor vai, na verdade, pedir para ele mais trabalho, e não dizer para ele sentar e se alimentar e beber tranquilamente. Ou seja, após um bom labor, esperemos que venha outro. Que essa repetição bendita que vamos sendo capazes de aprimorar. E o Senhor, então, depois de dizer isso, vai ter a resposta do servo, preparando o seu alimento. O servo vai aguardar, e depois, quando o Senhor já tiver ceado, o servo então vai ali até a cozinha para preparar o seu prato. E o Senhor não vai precisar agradecer ao servo, visto que o servo, se ele está ciente das suas obrigações morais, ele saberá que depois que a gente tiver feito tudo quanto nos foi ordenado e colocado para fazer, diremos: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer. Por isso que, na questão desse preparo e dessa disposição de nós nos vigiarmos e nos burilarmos para o trabalho ser feito, tem a ver com essa obrigação, para que a gente não caia na falácia de que já fizemos muito e que podemos descansar. Porque contra uma intenção boa que eu tenho nesse momento, eu tenho ervos de sombra, de intenções maléficas. Por isso que, considerando o porvir, quando o indivíduo ele já está aí há várias encarnações fiéis ao bem, trabalhando tanto aqui quanto no astral, no ioiô, encarna, desencarna, ele sabe que terá feito a sua obrigação, que ele vai ter feito o que ele devia ter feito. Por isso que ou nós acolhemos a insancha de suar, sangrar no nobre, com desinteresse, renúncia, caridade,
ou nós iremos esbarrar na nossa pretensão, no nosso interesse, no nosso orgulho. E em sendo assim, a gente acaba que ao invés de ir em encontro das misérias ocultas, da necessidade que pulula por todo lado, ao qual precisamos ir ao encontro dessa dor, nós teremos ficado no nosso comodismo. E vai dizer que é pelo devotamento ao outro que nós nos elevaremos. Só no arrobo da caridade encontraremos ventura e consolação. Então, se realmente eu estou nessa vitória sobre a chaga horrenda do meu egoísmo, eu vou buscar ação boa sem desejar a evidência. Por isso que vai trazer novamente para nós, consoante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que esse é um direcionamento que nós recebemos do Mestre, e se nos encontra atentos, nós poderemos então, sem solução de continuidade, dar seguimento a isso. Quando realmente a gente consegue adentrar nesse ponto das repetições do bom labor, que nos encontrarão aqui nesse esforço, no astral aqui, vai chegando um ponto que a gente vai conseguindo fazer essa burilação, essa elevação, como uma experiência que fluirá de nós. Por isso que, ao chegarmos nesse estágio, vai ficando mais internalizado. Porque somente quando nós conseguimos a humildade e a renúncia é que nós conseguimos realmente amar. Daí, esse ininterrupto golpe nobre, ele vai realizando aí esse desenraizamento trevoso, nossa imperfeição vai morrendo, e saberemos, vivo e vivido, que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.